Ok, meus amados. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né? Esse aqui é o vídeo de estudo do Apocalipse, capítulo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, nós estamos dando continuidade. Então, como eu estava falando, o anticristo ele já está aí, entendeu? É Emmanuel Macron, né? Não resta dúvidas a respeito disso. Então, a igreja de Laodiceia, ela é marcada pela apostasia. Então, a gente não podemos nos enganar nós mesmos, nós não podemos, veja bem, amados, ser ignorantes a esse respeito, ok? Então, a apostasia ela prepara o caminho, a chegada do anticristo, ok? E por isso que estamos no período da igreja de Laodiceia, ok, amados? Então tem pessoas, eu já vi pessoas falarem que antes do Arpazô, antes do arrebatamento, haverá um grande avivamento, né, na vida da igreja gentílica e tudo. Não vamos nos confundir, amados. Não vamos nos confundir. Não haverá esse grande avivamento como as pessoas andam dizendo, andam falando, que antes do arrebatamento do Arpazô haverá um grande avivamento que Yeshua de Nazaré vai fazer. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar, não vamos ser ignorantes. Não vamos nos confundir. Não haverá esse grande avivamento não, porque nós já estamos vivendo no período da apostasia. A igreja de Laodiceia representa isso. Então a apostasia é a preparação para a chegada do anticristo. E isso já vai acontecer. Assim que houver o Arpazô, o arrebatamento, o anticristo, ele será manifesto, se manifestará para todo mundo. Me mostra nas escrituras sagradas, interessante que as pessoas elas falam essas coisas, mas não tem provas bíblicas. Me mostra nas escrituras sagradas Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo esse tipo de afirmação, afirmando que antes do arrebatamento do Arpazô haverá um grande avivamento sobre a face da terra. Se você conseguir me mostrar nas escrituras sagradas, mas até hoje eu nunca vi uma passagem das escrituras sagradas falando que vai haver esse grande avivamento. Pelo contrário, se você for ler lá em Matitiarro, em Mateus, Yeshua de Nazaré vai dizer o que antecede. Grave isso. O que antecede, antes do arrebatamento, antes do Arpazô, Yeshua de Nazaré falou que nesses últimos dias, no final dos tempos, que nós já estamos vivendo eles, seria como nos dias de Noé. É isso que Yeshua de Nazaré menciona, né? Que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, que as pessoas trabalhavam, tinham as suas preocupações com a vida desse mundo terreno, e não é isso que está acontecendo? Fala para mim, as pessoas estão casando, dando-se casamento, estão descasando, estão casando de novo, estão trabalhando, estão agindo como se tudo tivesse normal. Exatamente como Yeshua de Nazaré falou que ia ser. Iria ser desse jeito. Da mesma maneira como foi no tempo de Noé e no tempo de Ló. Então essa conversa de grande avivamento, esquece isso, irmão. Não vai acontecer esse grande avivamento. É por isso que você tem que preparar a sua vida espiritual todos os dias. Está preparando a sua vida espiritual
para esse grande evento que será o arrebatamento, o harpazô. Ok? Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que vigiar constantemente, porque esse dia está chegando. Por isso que que Paulo fala que para nós que conhecemos, que temos o conhecimento, o entendimento, né, que temos a revelação do dia do harpazô, do arrebatamento, esse dia não vai nos pegar de surpresa. Esse dia não será como um ladrão para nós que estamos na luz do eterno de Israel e do seu filho amado Yeshua de Nazaré. Esse dia não vai ser não nos pegará de surpresa. E é por isso que eu estou avisando aqui, eu estou alertando vocês para estar preparados para esse grande dia. Então a mensagem da menorá é justamente isso, né? As 5 igrejas que foram advertidas, que foram exortadas por Yeshua de Nazaré, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representa justamente as 5 pontas da menorá, do castiçal de ouro, que o sacerdote, o levita, tinha que apagar elas. E o que isso significa, pastor Márcio? Significa que as igrejas que estão agindo, que as igrejas que estão tendo um comportamento, atitudes que Yeshua de Nazaré jamais irá concordar, que Yeshua de Nazaré jamais irá admitir. Pelo contrário, elas foram advertidas e exortadas. Se essas igrejas continuarem da mesma maneira que Yeshua de Nazaré falou dos seus pecados, dos seus erros, elas não participarão do arrebatamento, elas não participarão do harpazô, elas vão ficar para o período da tribulação e da grande tribulação. Por que o senhor está falando isso, pastor Márcio? Tribulação e grande tribulação. Porque a tribulação, ela vai começar assim que o anticristo aparecer, se manifestar. Durante os 3 anos e meio, no período dos 3 anos e meio do anticristo, é a tribulação. E a grande tribulação será quando o anticristo se revelar de fato e de verdade quem ele é, que ele profanar o templo, o terceiro templo na cidade de Jerusalém, de Jerusalém, quando ele profanar o terceiro templo, como fez Epifânio, né? Antíoco Epifânio, quando ele profanou o templo, colocando uma estátua de Zeus e sacrificando um porco sobre o altar, o anticristo Emmanuel Macron também vai fazer a mesma coisa. Ele vai profanar o terceiro templo. E isso vai acontecer quando ele quebrar o pacto de aliança que ele fará com Israel durante o período da tribulação. Então, quando o anticristo ele quebrar o pacto, quebrar a aliança, que ele profanar o terceiro templo, que ele vai profanar o terceiro templo, aí inicia-se a grande tribulação. E eu, amados, eu não quero estar aqui de maneira alguma quando isso acontecer. E Yeshua de Nazaré, lá em Mateus, em Matitiarro, ele diz que haverá tamanha tribulação como nunca houve e nunca haverá outra semelhante. Então, eu que não quero estar aqui, e espero que você também, meu amado irmão, minha amada irmã do canal Maná de Sião, também não esteja aqui durante a grande tribulação. Então, as 2 pontas da menorá que
os sacerdotes, que os levitas apagavam-se 5, né, como eu falei, e deixavam 2 acesas, representa as 2 igrejas que nós lemos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que não foram advertidas por Yeshua de Nazaré, que não receberam advertência e nem receberam nenhuma exortação de Yeshua de Nazaré. E quem são essas 2 igrejas, pastor Márcio? É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então essas 2 igrejas, que representam as 2 pontas da menorá, que não são apagadas pelos sacerdotes, pelos levitas, mas elas são mantidas acesas, né? Até que os sacerdotes terminem de limpar as outras pontas, representa essas 2 igrejas que, com certeza absoluta, irão serem arrebatadas no dia do arrebatamento, no dia do Arpazô. Então, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião, a igreja de Esmirna e de Filadélfia, com certeza elas serão arrebatadas no dia do arrebatamento da igreja, porque elas não receberam nenhuma advertência, nenhuma exortação de Yeshua de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, né? Então, depois do capítulo 3, nós chegamos no capítulo de número 4. E nesse capítulo de número 4, como nós acabamos de ler, você veja bem que Yohanan, que João, ele sobe para o céu. E essa palavra subir, na língua hebraica, na raiz dela é arpazô, é ser removido, é ser retirado. Então é justamente nessa passagem que Yohanan é arrebatado para o céu e ele é colocado diante do trono, diante dos 4 seres viventes, né? Yohanan, João tem essa visão dos 4 seres viventes que nós acabamos de ler, representado por esses serafins, né? Uma face é de leão, outra face é de boi, outra face é do homem, outra face é da águia, e que esses 4 seres viventes que estão ao redor do trono, né, dizendo de dia e de noite, Kadosh, 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 que quer dizer santo, 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 esses 4 seres viventes, e Yohanan, João, vê eles ao redor do trono. Então, é no capítulo 4 que acontece o arrebatamento da igreja. Então, Yohanan, João, ele está presenciando, ele está vendo os santos, a igreja gentílica, os judeus messiânicos em Yeshua de Nazaré, já na eternidade, já na glória. Por que o Senhor fala isso, pastor Márcio? Porque Yohanan João vê os 24 anciões. E esses 24 anciões, né, são representantes tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ok, meus amados? Esses 24 anciões, 12, né? Você somando, fazendo uma somatória, vai dar 12. Então são 12 representantes da antiga aliança e 12 representantes da nova aliança. Ok, meus amados? E por que esse número 24 anciões? Porque no exercício do templo judaico havia 24 turnos para os sacerdotes e os levitas trabalharem no templo. Você está vendo como o Eterno de Israel ele é perfeito, amado?
Você está vendo como o Eterno de Israel, ele trabalha na perfeição. Você está vendo que tudo que o Eterno de Israel faz, realiza, os seus feitos são perfeitos. Então esses 24 anciões representam os 24 turnos que os sacerdotes, os levitas, durante o período do seu serviço no templo judaico, eles teriam que trabalhar. E esses 24 anciões são os 12 representantes da antiga aliança e da nova aliança. E Yohanan, João, está vendo eles. Então, se Yohanan, João, está vendo eles com suas coroas na cabeça, e Yohanan, João, diz que eles tiram essas coroas da cabeça e lançam aos pés de Yeshua de Nazaré no trono do Eterno, é porque já houve o arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento já foi feito por Yeshua de Nazaré. E esses quatro seres, esses serafins que aparecem ao redor do trono, que Yohanan João também tem essa visão desses quatro seres. Esses quatro seres já haviam sido revelados para o profeta Ezequiel. Depois você lê em casa o livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel ele tem essa visão desses quatro seres. Um com cara de boi, um com cara de homem, um com cara de águia e o outro com cara de leão. E o interessante é que no tabernáculo, a posição que quatro tribos, né, porque vocês sabem que as tribos de Israel, elas ficavam acampadas ao redor do tabernáculo, né? Então havia quatro tribos de Israel que nas suas bandeiras havia a imagem desses quatro seres viventes. Veja, amados irmãos do nosso canal Maná de Sião, como que o Eterno de Israel transportou do templo celestial, ele transportou essas figuras, esses utensílios, ele transportou para a terra, sendo manifestado através da nação de Israel, do povo Yahudim. Então, havia quatro tribos de Israel que nas suas bandeiras estava o desenho desses quatro seres viventes. Um era cara de homem, um era cara de leão, outro era cara de boi e outro era cara de águia. E esses quatro seres viventes também representam os quatro evangelhos que nós temos no Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus, né? Mateus foi escrito para o povo Yahudim, para o povo judeu. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, representada pela tribo de Iudá, é o leão. Depois nós temos Marcos. Marcos foi escrito para os romanos. Apresenta Yeshua como servo sofredor. Então, o boi é um animal de carga, é um animal que pode-se dizer sofredor, porque como ele é um animal de carga, que serve para ser usado para carregar carga, então representa o evangelho de Marcos. E Lucas, o doutor Lucas, companheiro do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo, escreveu o seu evangelho para os gregos. E os gregos veem o que? A sabedoria, a filosofia. Então representa o homem. E João e Yohanan, que escreveu a carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse,
de forma universal, então representa a águia. A águia não tem limites para voar. Então veja bem como é que o Eterno de Israel, ele trabalha de forma harmoniosa, ele trabalha de forma perfeita, ele trabalha encaixando as peças das escrituras sagradas que ele quis se revelar, de maneira que eu e você, meu amado irmão do nosso canal Maná de Sião, viesse a ter essa compreensão, viesse a ter esse entendimento, esse esclarecimento. Ok, meus amados? Então veja bem como o Eterno é perfeito, irmãos. Né? Tudo que o Eterno faz, tudo que o Eterno revela, mostra para nós, não deixa dúvidas. Não fica dúvidas pairando no ar. Ok, meus queridos, do nosso canal Maná de Sião? Então eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo de hoje, do livro do Apocalipse de Yohanan de João, capítulo 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, meus amados, eu vou ficando por aqui, tá? Mas que o Eterno de Israel te abençoe ricamente, que esse estudo venha edificar a sua fé e trazer o crescimento espiritual para a sua vida. Ok, meus amados? Um forte abraço a todos, um bom Shabbat Shalom, Laila Tov, um sábado de paz, uma boa noite e fique na paz do Eterno de Israel. Lembrando a vocês que no próximo estudo nosso, ok? Estaremos falando da escatologia bíblica do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Um forte abraço. Emuná, nele confiamos. Shalom.